Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de previsões para 2024. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho como irão ficar as microempresas no Brasil. Bom, meus amores, como eu disse para vocês, nós teremos novas regras, né, no Brasil. Na verdade, eu acreditei que isso já começaria em 2023, tá? Agora, em 2024, nós teremos novas regras, então quem seguir bem as regras à risca tende a continuar bem. Uma coisa que vai marcar bastante as pessoas, os empreendedores, eles vão passar por fases de trocas, tá? O que seriam trocas? Vão ficar um pouco confuso em relação aos seus trabalhos e no que devem investir. Vocês lembram que eu falei pra vocês que quem tem uma visão mais visionária são pessoas que tendem a se destacar. Inclusive, no momento, está melhor para você render financeiramente, você ter o seu próprio negócio, se você tem oportunidade, do que você trabalhar para outras pessoas. Então, se tem alguém que está assistindo o vídeo aqui e está nessa dúvida, você trabalhar para si mesmo vai estar valendo mais a pena do que você ser funcionário. Nós sabemos que várias empresas irão fechar. Eu queria falar um pouquinho sobre cada ramo, gente, só que tem muitas perguntas aqui de previsões. Se vocês quiserem, deixem o comentário aqui sobre quais os ramos que vocês gostariam de saber e a gente vai tentar abordar os que tiverem mais comentário falando, a gente vai tentar falar sobre esses ramos, tá? Outra coisa, vagas para concurso público. Quem pensa em investir isso esse ano, aproveita. Tá, gente? Aproveita, investe. Se você tem um sonho de trabalhar com algo, se você quer fazer um concurso, aproveite a oportunidade. Eu não vejo portas fechadas, tá? Não vejo portas fechadas, inclusive, para os microempreendedores. Bom, eu já vinha dizendo no início do ano passado, falei no meio do ano passado e vou repetir de novo. Algumas questões que envolvem crianças, ou cuidar de crianças, ou lugares que cuidam de crianças, tá? Muitas coisas tendem a ser alteradas, assim como nas escolas. Então, muitas mães que são microempreendedoras tendem a passar trabalho com isso, tá? De não terem com quem deixar as crianças. Então, assim, eu falei nos vídeos anteriores sobre algumas questões envolvendo o profissional. Algumas pessoas terão travas, sim, por isso que eu digo pra vocês, vamos escolher quais as áreas que a gente vai abordar. Mas pro microempreendedor do geral, tá? Irão ter novas regras, mas eu vejo as pessoas se mantendo ainda, normalmente, tá? Inclusive pessoas abrindo novos negócios. Vocês pararam pra perceber que no tempo da pandemia, que foi o tempo que as pessoas tiveram que silenciar e olhar pra dentro, passaram mais tempo sozinhas, foi os anos que elas mais se desenvolveram, pessoas ficaram milionárias durante a pandemia, enquanto umas passaram necessidade, outras ficaram milionárias. Por isso que eu sempre digo, investir no teu interno, na tua reforma íntima é o mais importante. Você tem dentro de você um baú cheio de ouro, tá? Então, para você crescer financeiramente, você trabalhar o seu interno, você vai abrir as portas. É aquela coisa que eu sempre digo, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Gente, eu não sei direito o que vai acontecer, saindo um pouco do assunto, tá? Em relação à psicologia e ao mental, alguma descoberta vai acontecer esse ano, ou pro final do ano, pro início do ano que vem, que vai mudar muito o modo das pessoas enxergarem algumas questões ligadas à parte mental, tá? Eu sei que fica um pouco confuso isso, mas a sensação que eu tenho é que algo vai ser descoberto envolvendo a parte mental ou psicológica que vai ajudar muitas pessoas, mas também muitas pessoas que estudaram para essa área vão ficar bem confusas. Porque vai parecer que elas estudaram a vida inteira para algo que não fazia sentido. Então, assim, eu vejo muitas microempresas abrindo novas, tá? Pessoas começando novos negócios, então não vejo como sendo algo ruim, só que terão novas regras. Então, para algumas pessoas que estarão começando, vai ser mais difícil, tá? Porque eu vejo o governo arrumando alguma forma de lucrar um pouco mais em cima das pessoas que são microempreendedores, tá? Então, para quem tá começando, vai ter novas regras, né? Vai sair mais caro para poder abrir um negócio novo. Lembra que há um tempo atrás eu falei para vocês que quando começassem essas mudanças em relação à CLT, em relação aos mercados, em relação à alimentação, a intenção é ter empresas grandes de nome grande sendo os principais mercados. Então, assim, as pessoas que têm mercado, a grande probabilidade é de fecharem ou de diminuir bastante as vendas, tá? Das coisas que são ligadas a mercados ou distribuidoras, por exemplo. E o que tende a vender bem, para quem tá parado em casa e quer começar algo novo, o que tende a vender bem é coisas que traz o ar de família. Lembra que eu falei pra vocês? O ar vintage, o ar de lembrança de como era antes, porque as pessoas, elas estão necessitadas do carinho da família, elas são necessitadas da presença humana, elas são necessitadas, porque assim, os adultos dessa geração somos nós, que somos os últimos, né, as últimas gerações, os adultos dessa geração,
E os idosos são as últimas gerações que realmente viveram a realidade antes do mundo digital. Então, o digital vai tentar imitar muito questões que aproximem as pessoas, que tragam essa coisa de lar, de presença humana, entende? Lembra que eu falei pra vocês que muitas pessoas iriam se tornar low profile e que a internet iria mudar? Então, isso segue em relação a trabalho também. As pessoas vão querer, por exemplo, presentear outras pessoas com coisas que tragam uma coisa feita à mão, uma coisa mais artesanal, sabe? Gente, por essa o pessoal da mídia não esperava. Lembram que eu falei pra vocês que as mulheres iam tomar bastante destaque? Principalmente no Brasil. As pessoas têm aprendido que a melhor forma de vender é lidar com o emocional. E principalmente as questões que envolvem as mulheres, porque as mulheres são mais emocionais. Então vocês vão ver séries de novos produtos criados para mulheres, de pessoas comuns ou pessoas com pequenas empresas, com pequenas fábricas. Mais pra frente, essas mesmas pessoas irão vender os seus produtos para empresas maiores. Então, gente, como eu vejo como o maior problema são justamente essas novas regras, tá? Que pode atrapalhar as pessoas a abrirem novos negócios. Eu vejo também pessoas que já têm microempresas consolidadas querendo mudar o ramo, tá? Então, eu não acredito que vai se tornar, digamos assim, impossível ou que vão quebrar várias microempresas, não, tá? Não é isso que eu sinto, pelo menos no momento. Como eu falei pra vocês, desde o ano passado, né, em 2023, a gente já via a quebra de várias empresas, né? Mas pessoas que rendiam uma boa grana. Em relação ao microempreendedor, eu vejo que as coisas ainda tendem a se desenvolver sim, tá? E, inclusive, eu vejo novos negócios abrindo. E, principalmente, a questão do feminino, gente, vai estar muito forte. Porque, assim, gente, eu vejo sempre um homem, esse homem mudando alguma decisão ou algo da maneira que era até então em relação às microempresas. E isso tende a trazer um desgaste para as pessoas que estão abrindo as microempresas ou em relação ao trabalho que elas já têm, tá? Por isso que elas vão começar a querer optar por outros caminhos que possam ganhar bem. E esse homem vai fazer isso por causa de uma questão financeira, tá? De uma melhoria em relação a ele. Como se dissesse que não tem tempo pra investir nessas questões agora, que não dá pra ficar do jeito que estava até então, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês que teria problemas em relação à importação? Coisas que entram e saem do país, né? Com esse novo acordo que nós temos agora, que vai lidar inclusive com a questão de vendas, né? E o mercado de trabalho em si. Então, esse novo acordo, novo contrato que nós teremos agora em 2024... vai mudar bastante a questão de trabalho, principalmente para quem precisa importar as coisas de outros lugares. Lembra que eu falei para vocês que quem faz alguma coisa errada vai ser descoberto? Muitas coisas, né, que são consideradas pelo Brasil, pelo menos como clandestinas, serão descobertas. Então, assim, gente, essas novas mudanças e regras vão atrapalhar bastante para quem depende de coisas que precisam vir pelos correios ou cruzar, né, de um outro país para o Brasil. Então, eu vejo que as pessoas tendem a ter perdas. Eu vejo pessoas chorando, inclusive, tá? De questões que vão perder dinheiro, né? Lembra que eu falei pra vocês que o brasileiro sempre tem formas de dar uma burladinha no sistema. E isso vai continuar acontecendo, tá? Só que, digamos que agora o caminho vai ficar um pouco mais estreito para as pessoas. Então, vai ter um imposto mais alto em cima dos produtos, né? Então, isso tende a ser problema. Como eu falei pra vocês, a gente tem que falar de uma área específica, porque algumas áreas vão se dar muito bem e tem outras que não, né? Eu deixo aqui para vocês a pergunta. Qual é a área que vocês querem saber de empresas? Deixa aqui o comentário da área de trabalho de vocês, pra gente poder abordar, né, mais profundamente em relação a isso. Mas, as microempresas, a maioria vai quebrar? Não, vejo microempresas novas abrindo, vejo pessoas ganhando mais espaço, sim. Vejo muitas pessoas trocando, pessoas que já têm, inclusive, empresa consolidada, abrindo novos negócios, tá? Algumas pessoas não vão resistir a essas novas regras, ou algumas pessoas não vão nem começar devido a essas novas regras, tá? Dependendo da área que elas querem trabalhar, como, por exemplo, essa coisa que eu falei pra vocês de circulação de mercadoria que tende a mudar. Não esqueçam de ir anotando as previsões para confirmar aqui depois. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024. Beijo. Até a próxima.